Beleza, gente? E aí? Como tem muita gente que está tendo dificuldade de conseguir enxergar qual que é a dinâmica da estrutura de repetição dentro do algoritmo dele, dentro do código dele, eu estou fazendo esse vídeo para mostrar de uma maneira mais visível qual que é a dinâmica do for com o restante do código, com o restante do seu código. Como ocorre essa dinâmica? Beleza, vamos lá. Quando você inicia lá, você constrói seu código, você começa main, escolhe suas variáveis, cria suas variáveis e faz o seu processamento. Cria lá o resto do seu código, estrutura. Você pode colocar um for, pode fazer uma soma, uma multiplicação e termina ele. Eu não vou entrar especificamente em alguma linguagem. Claro, aqui nesse caso do for, eu peguei como que é a estrutura em C++. Mas eu não vou entrar na questão do main, de bem sintaxe, assim, arrisca como ocorre na sintaxe, assim, como a sintaxe que eu falo. Tem que pôr ponto e vírgula no final, essas coisas eu não vou entrar muito bem à risca. Então, eu estou fazendo aqui de um jeito mais didático, vamos dizer. Beleza, então vamos lá. Quando você compila o seu código e manda para o computador executar, o computador ele vai ler sequencialmente cada linha. E ele vai iniciar do main. Quando você coloca aquele main tem um significado. Significa que o seu código, o computador vai começar a ler seu código a partir dali. Independente do que tenha antes, o seu código vai começar a ser executado a partir dali. Então vamos lá. Quando você inicia seu código, o computador ele vai começar pelo main. No caso, a mesma coisa do main seria com isso aqui, onde eu escrevi início do código. O computador ele vai iniciar por aqui e vai ler linha por linha. Qual é a próxima linha que ele vai ler? Ele vai ler a próxima linha do seu código. No meu caso aqui, a próxima linha é variável 1 igual a 0. Ou seja, eu criei um espaço de memória, criei uma variável, uma caixinha para me armazenar alguma coisa, e peguei o número 0 e coloquei dentro dessa caixinha. E eu fiz a mesma coisa com a próxima linha. Criei mais uma variável e peguei o valor 0 e coloquei dentro dessa variável. E fiz a mesma coisa agora. Criei outra variável chamada i e coloquei o valor de 0 dentro da variável i. Depois disso, depois desse ponto, o computador ele vai ler a próxima linha. Que no nosso caso aqui, a próxima linha ela vai ser vai ser o for em si, especificamente. Chegando no for, como que é a estrutura do for? Como que ocorre a estrutura do for? O computador, quando ele entra aqui, a primeira coisa que ele vai ler é essa primeira parte. I igual a 0. Essa primeira parte aqui. Nessa primeira parte aqui, ele vai inicializar, como assim? Ele vai pegar a variável i, que no caso aqui você já criou a variável i, e vai pegar e inicializar ela, colocar o valor 0 dentro dela. Se a gente tivesse colocado aqui, por exemplo, no início, i igual a 10, o que ele iria fazer? Ele iria inicializar, pegar esse valor 10, apagar e colocar o valor 0. Ou seja, o for sempre vai fazer isso. Esse processo aqui, ele só ocorre a primeira vez que você executa o for. Seguindo os próximos loops, as próximas repetições, o for já não olha, ele já não enxerga essa parte. Ele só vai ver daqui para frente. Essa segunda parte aqui é minha condição de parada. Se eu não coloco uma condição de parada na minha estrutura de repetição, ela cria um loop infinito, ou seja, ela nunca vai sair daquele ponto, vai ficar repetindo aquilo infinitamente. Então, sempre é importante você nunca esquecer da sua condição de parada e verificar se ela está atendendo a sua demanda. Como que eu verifico se a minha condição está valendo? Pega um papel, põe do seu lado, escreve o seu código e executa na mão. Pega esse exemplo aqui desse vídeo e vai fazendo isso na mão, desenhando na mão.
qual que é a dinâmica do for com o restante do seu código e ver se ele está parando aonde que você deseja. Inicialmente, você precisa fazer isso, mas vai chegar num ponto que você vai conseguir ver isso automaticamente. Você vai conseguir ver isso ao longo que você vai criando seu código, mas inicialmente é interessante você ter um papel do lado. Essa parte aqui, essa terceira parte da estrutura, é a parte de incrementação. Essa parte ela só ocorre quando a gente chega no final do nosso processamento. Ela só vai ocorrer depois que a gente chegar no final do nosso processamento. Ela só vai... E o que ela faz? Ela vai acrescentar um dígito na nossa variável i. Ela vai somar mais um i. Vai pegar e falar aqui, e o i, no caso aqui, o i é 0. Quando chegar no final do nosso processamento, vai falar i é igual a 0 mais 1. 0 mais 1, 1. Então, ela vai alterar o valor de i. Então, o que o for vai fazer? Ele vai vir aqui, incrementar, mudar o valor de i igual a 0. Como a gente já tinha colocado 0, ficou a mesma coisa. Depois que ele alterou o valor de i, ele vai olhar a condição. Quando ele olha a condição, como ele pegou aqui e olhou que o i é 0 e 0 é menor que 10, ele falou, é verdadeiro. Quando a condição é verdadeira, o que o for vai executar? Ele vai simplesmente pular para a próxima linha de comando. Qual que é a próxima linha de comando? É a minha primeira linha de processamento. O que eu fiz esse processamento aqui? Eu peguei a minha variável 1, que eu tinha criado anteriormente, que ela está valendo 0, e falei que a minha variável 1 vai ser, eu vou colocar dentro dela o valor que está na minha variável 2, que no caso, nesse ponto do meu código, também é 0. Então, eu pego o valor da minha variável 1 e coloco dentro da variável 2 e coloco dentro da minha variável 1. Vai permanecer 0. Você pode ver que não vai mudar nada aqui, mas eu fiz essa mudança. Lá para frente, a gente vai conseguir enxergar melhor essa dinâmica. A partir disso, terminei, cheguei no final desse código aqui, eu vou para a próxima linha de comando. A próxima linha de comando, eu estou falando que dentro da minha variável 2, eu vou colocar a soma de i mais 2. E a gente pode ver aqui que o nosso i ele vale 0. Então, 0 mais 2 é 2. Então, eu pego esse valor 2 e coloco dentro da minha variável i. Quando a gente chega no final da linha, você pode ver aqui que a variável 2 ela muda. Ela alterou. Em vez de 0, ela pegou, substituiu o 0, jogou fora e pegou o valor de 2 e colocou no lugar. Isso também, muita gente está tendo uma confusão quando utiliza o for. Quando você pega a variável e coloca alguma coisa dentro dela, você automaticamente apaga o que estava antes. A variável ela não vai guardar o valor sequencialmente, tipo, como se fosse um vetor. Ela não faz isso. Isso você pode realmente fazer, mas é quando você aprender vetor, é lá na frente, utilizando vetores e matrizes, etc. Nesse ponto aqui, uma variável específica, a variável comum, ela não guarda sequencialmente, ela substitui valores. Ela pega o anterior, apaga e coloca o novo. Certo? Chegando aqui no final dessa linha, o que o for vai fazer? O for ele vai alterar, ele vai usar essa incrementação aqui. Ele vai fazer a incrementação do valor de i. Então, ele vai pegar aqui e substituir o valor de i. A gente pode ver aqui que ele colocou o i e acrescentou 1. Era 0, somou mais 1, ficou 1. Depois que ele faz a incrementação, ele volta para a primeira linha. Ele volta para cá, ele volta para o início. Voltando para o início, essa parte, igual eu disse, ele não olha, ele não enxerga isso aqui mais, ele só enxerga isso aqui na primeira vez. Ele vem o quê? Ele vem para a condição, e ele vai verificar se a condição é verdadeira. Verificando se a condição é verdadeira, ele vai falar, o i é menor que 10? Nesse caso, o nosso i vale 1. Então, 1 é menor que 10, ele vai falar que é verdadeiro, que a nossa condição está sendo verdadeira. Depois disso, ele vai para a próxima linha do código. Essa parte aqui, igual eu disse, ele só vai executar no final do nosso processamento. Então, ele vai para a próxima linha de código. Chegando aqui na próxima linha de código, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a variável 1 e colocar o valor que está na variável 2. A gente pode ver aqui, antes estava 0, eu peguei o valor da variável 2 é 2, então eu peguei o valor de 2 e coloquei dentro da variável 1. Você pode ver que substituiu.
No final da linha, eu vou para a próxima linha de comando. Na próxima linha de comando, eu falo que minha variável 2 vai ser o quê? I mais 2. Qual que é meu valor de I? 1. Mais 2 vai ser 3. Então, no final da minha linha, a minha variável 2, ela pega o valor anterior, joga fora, e aqui vira o valor 3. Ela coloca dentro dela o valor 3. Passando por isso, ela vai chegou no final, terminou todo o processamento, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a incrementação. Ele vai falar que I, ele vai pegar o valor de I e somar mais 1. A gente pode ver aqui, ó, foi 2. A partir de agora, eu não vou explicar muito bem, assim, passo a passo, como eu estava fazendo antes, que vai ser a mesma coisa. O for, ele vai executar do mesmo jeito, sequencialmente. Então, eu vou explicando mais superficialmente e você vai vendo as mudanças de variável, como que as variáveis aqui elas vão mudar baseado no ponto que eu estou da minha execução. Certo? Então, aqui chegou no final, o for ele vai voltar para a primeira linha. Voltou para a primeira linha, ele vai ver a condição. Ele vai verificar se a condição é verdadeira. 2 é menor que 10, então é verdadeiro. Então, o for vai simplesmente passar para a próxima linha de comando. Chegou aqui nesse ponto, ele vai pegar o valor da variável 2 e substituir para a variável 1. Aqui. Depois ele vai para a próxima linha de comando, vai chegar aqui na variável 2 e falar que é i mais 2. O i é 2, mais 2 vai mudar para 4. Mudou para 4, ele faz o incremento. Ele muda o valor de i, soma mais 1, vira 3. E assim vai. Ele vai verificar agora a condição, ver se o i continua sendo menor que 10, se deu verdadeiro, vai para a próxima linha de comando e ele vai executar o processamento. Você pode ver que as variáveis vão alterando. Chegou no final, terminei de fazer esse processamento aqui, fiz a alteração que eu precisava aqui, eu incremento o valor de i. E assim vai. Verifica a condição, verdadeiro. Então, agora eu vou para a próxima linha de comando. Chego na linha de comando, faço o processamento, fiz a alteração, vou para a próxima linha, faço a alteração, incremento o meu i e assim vai. Chego aqui de novo. Ainda o i continua sendo menor, é verdadeiro, e vou fazendo o processamento. Vai notando que as variáveis vão mudando. Verifica a condição. Faço o processamento. Faço o processamento. Faço o incremento. Verifico a condição de novo. Tá vendo? É um loop. Ele sempre vai executar a mesma coisa, até a condição ser falsa. Nesse ponto aqui, o nosso i já está valendo 9, e 9 ainda assim é menor que 10. Então, ele vai com certeza falar que é verdadeiro e continuar o processamento. Certo? E agora, incrementou, igual eu disse, sempre chegou no final, incrementa. Agora, ele vai verificar a condição. Voltou para a linha inicial, verificar a condição. 10 é menor que 10? Isso é uma resposta falsa. Como isso é uma resposta falsa, o que vai acontecer? Ele vai falar o quê? Que é falso. Isso aqui é uma afirmação falsa. Como isso aqui é uma afirmação falsa, o que vai acontecer? Ele não vai executar. Sempre que a sua condição for falsa, ele não executa mais nada, ele encerra o loop e vai fazer o quê? Ele vai continuar o restante do código sem ser o for. Ele vem para cá para baixo. Ele vai continuar o restante do código. Beleza. Então, isso aqui que eu acabei de mostrar, ele foi a dinâmica do for com o restante do código. Como que ocorre a cada loop, como que o for executa o processamento, o que acontece com essa variável que você coloca dentro do for, que no caso eu coloquei o i, ela vai, dá para você entender bem visualmente o que aconteceu. Beleza, eu falo assim, eu encerrei lá meu programa e vou pôr para o computador executar de novo. O que vai acontecer? A mesma coisa. Você vai definir suas variáveis, vai definir suas variáveis,
O for, ele vai começar do início e assim vai. Eu vou fazer um pouco mais rápido aqui, ó. Tá vendo? Ou seja, quando você executa de novo o código, vai fazer a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. A receita já está criada. O computador só vai executar a mesma coisa. E assim vai. Qualquer coisa que você quiser ver mais lento, essa transição, é só colocar para o vídeo ficar mais lento. Beleza? Então, o for, ele ocorre desse jeito. O próximo vídeo que eu vou colocar na playlist aí que eu estou criando vai ser a dinâmica do while. E depois também eu vou colocar mais um vídeo para mostrar como ocorre um processamento um pouco mais elaborado aqui, ó. Criar um processamento um pouco mais elaborado. Como que eu faço esse processamento um pouco mais elaborado com o for? Porque eu posso criar aqui, ó, diversas situações de processamento dentro do for. Eu posso colocar uma condição, eu posso fazer o for processar alguma coisa dado aquela condição, eu posso fazer o for executar alguma coisa dado determinada circunstância. Então, tipo, eu posso colocar um for dentro de um for, fazer o for que está dentro do outro for executar baseado na condição. Essa parte de processamento aqui é ilimitada. Você pode criar um novo código, assim, um novo mundo aqui dentro para ser executado repetidamente. Então, por agora é só isso.